Olá, boa tarde. O meu nome é Camila Cook e meu trabalho que eu vou apresentar hoje é a Zine Série Meia, publicação autobiográfica e financiamento coletivo contínuo como resistência lésbica. Ele é um recorte do meu trabalho final da especialização em artes visuais da UFPEL, foi orientado pela Kelly Venditt, que escreve esse artigo comigo aqui. Bom, a Zine Série Meia são 9 publicações consecutivas que eu escrevi para apoiadores através de um financiamento coletivo contínuo que acontece no Apoia-se. Essa campanha está ativa até hoje e pode ser acessada em apoia.c/tecla. Hoje em dia eu entrego, junto com a minha namorada Inácio Rafaela, alguns outros livros e zines, publicações que a gente faz aqui em casa. A Zine Série Meia em si, ela aconteceu de 2017 até 2020 e foi finalizada com o objetivo de realmente observar e estudar, então, nesse texto final. Esses livros, eles financiaram a existência física dessas zines e garantiram a minha liberdade criativa para poder falar sobre o que eu quisesse, né, a partir dessa conexão diretamente com os meus apoiadores, quem estava a fim de ler os livros, né. Bom, 2013, Fernanda Meirelles, define fanzine como fanatic, fã e magazine, que é uma contração, zine, magazine, revista. E, enfim, essa revista de fã, ela então começa com ficção científica e realmente grupos fanáticos por alguma coisa, mas hoje em dia, como essa publicação acaba sendo entrando no mundo artístico, em outras questões, então tanto a Fernanda Meirelles, que é uma autora nacional, quanto o Stephen Duncombe, que é um autor internacional sobre o assunto, concordam em utilizar zine como uma maneira contraída que acaba abrangendo um pouco mais do que essa história do fã, né? Bom, eu me insiro, então, nesse campo movediço entre o livro de artista e a zine para refletir um pouco as práticas gráficas que trabalham a favor da democratização cultural, né? Discursos não hegemônicos que estão incluídos nessas publicações independentes. Bom, Henrique Magalhães, em 2012, ressalta, então, como os artistas, editores, acabam se encarregando de todo o processo produtivo desses trabalhos. Isso tanto acaba fazendo um sobrecarregamento, assim, do próprio artista, porque ele tem que editar, imprimir, enviar, fazer todas as partes, como também garante para cada artista uma grande liberdade, né? De não ter, então, um editor escolhendo os assuntos, editando o teu texto, então isso acaba garantindo mesmo essa resistência e esse potencial de outros discursos que cabem nessas publicações, né? Bom, o crowdfunding em si, então ele ganha cada vez mais espaço. Crowd, multidão, e funding, financiamento, né? Então é um financiamento feito por muitas pessoas. Ele normalmente é feito de maneira pontual, que é mais famoso, mais em voga. No Brasil é bem conhecido o Catarse. O Apoia-se, que é essa plataforma que a gente utiliza, também faz a campanha pontual e faz a campanha contínua, né? A diferença entre esses modelos de campanha é somente a continuidade. Na campanha pontual, você vai vender um livro, a pessoa vai receber o livro e isso acabou, né? Na campanha contínua, a pessoa pode continuar recebendo e também ela pode parar de ser a sua apoiadora a qualquer momento que ela desejar através da plataforma. Bom, o título meia é uma conjugação, então, a partir da ideia do meio como ponto zero, tentando fazer um deslocamento, então, para o feminino, também provocando a ideia de sujeito universal, que a linguagem costuma colocar, né? E a linguagem, então, é o local também para várias discussões, né, de inclusão. Yuri Amaral, em 2018, no seu livro, coloca como existe, então, esse potencial de resistência contra discursos hegemônicos, né, dentro dessas publicações, em que identidades que foram apagadas historicamente podem, enfim, se colocar nesse local e trazer para si, então, descrever a sua própria história.
Eu conheci o financiamento coletivo com a Amanda Palmer, que além de ser minha ídola de adolescência, cantora e compositora, ela também é a pessoa com maior arrecadação em um financiamento desse tipo, para fazer o seu disco, né? Então ela fala no seu livro que se chama A Arte de Pedir, sobre também ter um grupo de pessoas que sejam o suficiente, que você não precisa, na verdade, ter um grande, imenso grupo de pessoas, somente essas pessoas que estejam realmente com vontade de acessar o seu trabalho, e que isso muitas vezes é mais do que o suficiente, né? E eu me inspiro bastante na história dela. Ela começou fazendo noiva estátua na rua, então ela faz bastante essa relação entre a flor que ela oferecia para as pessoas no momento que elas davam alguma moeda para a estátua e a relação que ela tem hoje em dia na música, no palco e nos financiamentos coletivos que ela realiza. Também gosto bastante de uma citação do Stephen Duncombe, que ele fala sobre o amadorismo na zine e que para ele não existe o amadorismo, mas sim essa publicação como uma forma de relação humana. E que cada vez que a pessoa for se publicar, ela vai evoluir e a própria evolução da zine também acontecerá com isso, né? Então é bastante interessante pensar nessa perspectiva, que muitas vezes os discursos não hegemônicos são colocados nessa forma de amadorismo, né? Então, também cheguei a Valiati, né, que em 2013 ela fala ali um pouco sobre o crowdfunding e ela coloca também o crowdsourcing, que source seria pesquisa, né? Então, uma pesquisa comunitária, uma pesquisa de uma multidão. E esse tipo de pesquisa chegou, então, por exemplo, à Wikipédia, ao Linux, ao IMDb de filmes, que são soluções coletivas e tecnológicas para problemas reais da humanidade, né? Então, que o crowdfunding seria só uma parte desse crowdsourcing, que na verdade tem bastantes outras formas de soluções. E vou terminar então com um pouquinho de Foucault, né? A escrita de si, que ele diz que cada vez que o leitor relê essa carta, faz presente o autor, que é irrefutável a presença desse autor. Então acho que é um pouco sobre isso que se fala também aqui sobre a resistência lésbica. Cada vez que alguém lê o que eu escrevi, existe essa presença, existe essa existência, então a partir disso que eu penso nesse resistir, nessa difusão de um cotidiano que é tão ínfimo, mas que para mim tem bastante importância. E é isso. Foucault também fala sobre lançar, então, um olhar sobre si mesmo, né? Sobre escrever, olhar para si de fora também. Então, eu mesma irei ler essas cartas e ter uma visão sobre mim. E como isso também, segundo as palavras dele, afasta as tramas do inimigo, né? As tramas do pensamento. Então, por fim, como a tecnologia permitiu que eu alcançasse diretamente o meu público, sem um intermediário que pudesse cortar arestas da minha produção, e como isso me permitiu fazer esse trabalho, né? O escoamento dessa existência, dessa fala que poderia facilmente não encontrar lugar nos locais de publicação do capitalismo que estão disponíveis, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada.